dia, meus irmãos aqui, Guiné Equatorial, bom dia. Nós vamos agora passar para a nossa segunda lição do nosso curso de grego. E a gente vai falar um pouquinho hoje a aula vai ser um pouquinho mais longa. A gente tem muitas coisas para falar e o curso não temos muito tempo. A gente vai começar falando um pouquinho das vogais. Na lição anterior, falamos de todo o alfabeto. Então agora, a gente vai começar a falar um pouquinho das vogais do alfabeto grego. Vocês já receberam aí um material, para aqueles que deram uma lida vai ser um pouco mais fácil, mas ainda que vocês não tenham lido o material, podem irem acompanhando na apostila que está aí com vocês, a partir da página 12. Ok? A gente vai falar um pouquinho das vogais. São 7 vogais que eu vou escrever para vocês aqui no quadro. As vogais são o alfa, o épsilon, o eta, iota, ômicron, y e ômega. A gente divide as vogais em duas classes de vogais: as vogais breves e as vogais longas. Como a gente vai memorizar isso? Vocês vão memorizar as vogais breves e longas pensando primeiro que as vogais breves são as vogais épsilon e ômicron. São as vogais breves. Isso é importante para vocês memorizarem essa questão de vogal breve e vogal longa, porque quando a gente começar a estudar verbo, a gente vai precisar utilizar esse conhecimento de vogal breve e vogal longa. Então vamos prestarem bem atenção nisso agora e memorizarem isso, vogal breve e vogal longa. As vogais breves, a gente começa sempre pensando na vogal breve. A vogal breve é a vogal épsilon e a vogal ômicron. Uma maneira de você tentar memorizar isso é saber que a vogal breve é aquela que sempre tem som de acento agudo. Então, o E é uma vogal e o ômicron também é uma vogal que tem som de acento agudo. Qual é o som do épsilon? O som do épsilon é o som de E. E o som do ômicron é o som de O. E agora a gente vai falar das vogais longas, que é a vogal eta e a vogal ômega. A vogal eta é a vogal longa. A vogal eta é a vogal que tem som de E, mas o som de E com acento circunflexo, como se tivesse o acento circunflexo. Ou seja, o épsilon tem som de E, o eta tem som de E. Então os dois têm som de E, só que um tem som de acento circunflexo e o outro tem som de acento agudo. O ômicron tem som de O e o ômega tem som de O. O ômicron tem som de O com acento circunflexo e o ômega tem som de O com acento agudo e o ômega tem som de O com acento circunflexo. Então, já sabemos as vogais breves e as vogais longas. Normalmente vamos trabalhar com as vogais que têm som de E e O. E, O e O. Então, um exercício que vocês vão fazer futuramente, muitas vezes, é alongar uma vogal. Quando eu pedir para você alongar uma vogal, você vai pegar a vogal breve, que normalmente, quando a gente diz alongue a vogal tem que ser breve. Você não pode alongar uma vogal longa, porque ela já é longa. Então, você vai alongar sempre uma vogal breve. Quando eu pedir para alongar uma vogal, você vai alongar uma vogal breve. Se eu peço para alongar a vogal épsilon, você vai trocar a vogal épsilon pela vogal eta. Se eu peço para alongar em uma palavra a vogal ômicron, você vai trocar essa palavra, a letra ômicron, pela letra ômega.
Ok? Então, vogais, vogal breve, vogal longa. São coisas que a gente vai precisar memorizar bem. Os ditongos, eu não vou abordar muito o tema dos ditongos, vocês têm aí, é um pouco difícil, a gente já tem muita coisa para decorar, então vocês têm uma tabela com os ditongos aí. Quando necessitar saber o que é ditongo, o que não é ditongo, vocês é só consultar a tabela. O que eu quero comentar com vocês com relação aos ditongos é a utilização da letra Y. O Y, ele pode ter som de U e som de I. Quando ele está em um ditongo, por exemplo, o ditongo AU, ele tem som de U. Quando ele está sozinho em uma palavra, por exemplo, a palavra LIO, aqui não é um ditongo. Então aqui ele está sozinho. Aqui, vamos falar sobre separação de sílaba. Se eu fosse separar as sílabas aqui, LIO, eu separaria LIO. Ou seja, seria um ditongo se ele estivesse junto na mesma sílaba. Como não está junto, não é ditongo. Quando o Y não está em um ditongo, ele tem som de I. E quando ele está em um ditongo, ele vai ter sempre som de U. Somente isso a gente vai falar sobre o ditongo. As mais questões de ditongo, vocês têm uma tabelinha aí, então é só seguir a questão da tabela. Uma outra questão, na página 13, o iota subscrito, que também é outro ditongo, mas ele sempre vai aparecer abaixo da letra, abaixo da vogal, e não vai ser pronunciado. O iota subscrito, ele não é pronunciado. Voltando um pouquinho na questão das vogais breves e longas, como eu apresentei para vocês aqui 7 vogais, vamos mais uma vez nas vogais: alfa, épsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega. Eu esqueci de dizer para vocês que existem vogais que podem ser breves e que podem ser longas. A gente vai falar sobre isso futuramente, mas já apresentei para vocês aqui as vogais breves, que são o épsilon e o ômicron, as vogais longas, que é o eta e o ômega, e sobra então aqui as vogais alfa, iota e y. Ok? Sobraram essas 3 vogais. Essas 3 vogais são as vogais que podem ser breve ou pode ser longa. Ok? Passando agora para o iota, já falamos, vamos falar da separação de sílabas. Na separação de sílabas, normalmente é muito parecido com a gramática portuguesa. O que a gente tem de referência com relação à separação de sílabas grega é que cada sílaba possui uma vogal. Quando em uma sílaba nos encontramos 2 vogais, é porque essas 2 vogais são um ditongo. Então, como se separa as sílabas em grego? Separa as sílabas observando a fonética, a pronúncia da palavra e observando o número de sílabas que você tem em uma palavra. Ok? Então eu vou usar agora com vocês um exemplo que tem aí na apostila. A palavra é comenos. É comenos. Ok, deixa eu aproveitar e já adiantar
alguma coisa com relação à aspiração, já que a gente está trabalhando nessa palavra que tem uma aspiração. Na gramática grega, toda palavra que inicia com vogal ou que inicia com um ditongo, ela é acompanhada de uma aspiração. Isso aqui é uma aspiração. Aspiração branda, que não interfere na pronúncia, e a aspiração áspera, que muda a pronúncia para como se estivesse uma letra H, por exemplo, em house, em inglês, house. Então, se por acaso essa palavra ekômenos tivesse uma aspiração áspera, se a aspiração dela fosse áspera, a pronúncia não seria ekômenos, seria rekômenos. Então, já que vocês já viram aqui, já foi apresentado para vocês a aspiração, então a gente já entra nesse tema também para vocês saberem um pouco. Vamos voltar agora um pouquinho para a separação de sílabas. Ekômenos está aí no livro de vocês, na apostilinha de vocês. Ekômenos, a maneira como você pronuncia é ekômenos, e contando o número de vogal. Nós. Assim se separa. Uma vogal, uma vogal, uma vogal e uma vogal. Eu quero puxar para vocês aqui um exemplo de... Ok. Tem aqui um nome próprio. Tem um nome próprio aqui que a gente vai separar, que é um exemplo que tem um ditongo. Aqui é um ditongo. Quando nós temos ômicron e y juntos, como eu disse antes, ômicron e y juntos, o y tem som de U. E você vai pronunciar eles juntos. Urias. Urias é um nome próprio, por isso eu começo ele com letra maiúscula. A aspiração fica na segunda letra. Sempre que você tem um ditongo, sempre que você começa uma palavra com ditongo, a aspiração desse ditongo fica na segunda vogal. Nunca na primeira, sempre na segunda. Então aqui, Urias, se eu fosse separar as sílabas de Urias, ficaria Urias. Lembrando que o sigma terminal, sigma final, sempre é assim. E quando nós temos um sigma no meio da palavra, nós escrevemos ele dessa forma. Ok? Passamos então para a acentuação. A acentuação, na gramática grega, ela tem simplesmente a função de mostrar para você qual é a sílaba mais forte. Não é como no português, quando nós colocamos, por exemplo, um acento circunflexo na letra O, a letra O muda de pronúncia de O para O. No grego, quando eu coloco um acento circunflexo, eu só estou dizendo que essa sílaba é a sílaba mais forte. As palavra enclítica,
eu tentei simplificar a explicação que vocês têm aí na apostila de vocês, no livro. A palavra encrítica, ela é pronunciada como se fosse parte da palavra anterior e não leva acento. E a palavra procrítica, ela perde o seu acento natural na palavra que vem depois dela. Aspiração, já falamos. Os sinais de pontuação estão na página 22. Eu vou pular essa parte para a gente tentar fazer o vídeo um pouco mais curto. E vamos então agora começar a falar um pouquinho dos verbos. Ok? Verbos. Bem, falando de verbo, os tempos verbais em grego, eles não são como em português. Em português, a gente está dizendo quando a ação acontece. No verbo da gramática grega, ele está apresentando para você como essa ação acontece. A gente tem, na gramática grega, tempo verbal e os aspectos verbais. Os tempos verbais apresentam como acontece a ação. E os aspectos, eles nos apresentam, deixa eu tentar explicar para vocês, aspecto durativo. É como é apresentado o tempo verbal. No aspecto durativo, a ação é vista como uma ação incompleta. É uma ação que dura e prossegue durando. Por isso se chama aspecto durativo. Na maioria das vezes, a ação é uma ação incompleta. Outro aspecto do verbo grego, um momento. Ok. No aspecto durativo, vou dar um exemplo para vocês no aspecto durativo. Pedro está escrevendo. Aqui está o verbo. Escrevendo. É um aspecto durativo, é uma ação que dura. Quando lemos, sabemos que esse verbo é um verbo que prossegue acontecendo para a pessoa que está lendo. O aspecto pontilear na maioria das vezes, a ação é uma ação completa. Tá? Eu vou colocar aqui, aspecto pontilear é uma ação completa. Durativo, vou colocar aqui, inacabada. Pontilear, ação acabada. Exemplo, Pedro escreveu. Aqui está o verbo. Você observa que aqui a ação é inacabada. Você observa que aqui a ação ainda não terminou. Pedro está escrevendo. Aqui a ação está terminada. Pedro escreveu.
Ok? E tem ainda um terceiro aspecto. Vou passar aqui para cima, onde chamamos de aspecto resultante. É um aspecto onde o estado alcançado resulta de uma ação anterior. Poderíamos usar como exemplo, vou botar aqui, aspecto resultante. Exemplo, está escrito. Ou seja, no aspecto durativo, Pedro estava escrevendo. No aspecto pontilear, Pedro escreveu. E agora, no aspecto resultante, está escrito. Poderíamos dizer, está escrito o que Pedro escreveu. Mas para deixar só o